Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no canal Destilando Livros. Seguimos nossa jornada por que as nações fracassam. Esse é o nosso 6º episódio. Hoje o papo é sobre um ponto central do livro, a ligação, assim, fundamental entre política e prosperidade. Como é que as instituições políticas acabam moldando a economia de um país? A pergunta que não quer calar é: por que alguns sistemas políticos parecem gerar riqueza enquanto outros, levam à pobreza, né? Vamos focar hoje em 2 conceitos-chave que os autores trazem: pluralismo e centralização. São como ingredientes essenciais para o sucesso, parece? Entender isso é crucial, porque, olha, as decisões políticas definem quem leva melhor na economia, e o livro mostra repetidas vezes como as elites tendem a criar sistemas que favorecem a elas mesmas. Exato. Por isso, pessoal, para não perder nada dessa análise e dos próximos capítulos que vamos destrinchar, já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no Destilando Livros e ativa o sininho. Ok, vamos começar a desembrulhar essa ideia. O livro bate na tecla que as instituições políticas são a base de tudo. Mas por que o processo político em si, tipo quem tem o poder, é tão decisivo assim para o lado econômico? Não bastaria ter, sei lá, um bom plano econômico? Seria mais simples, né? Mas a realidade que o livro descreve é um pouco mais complicada. A questão fundamental é quem tem força para colocar em prática e manter as regras da economia. Se o poder está muito concentrado, essa elite vai usar esse poder para quê? Para criar instituições econômicas que tirem riqueza do resto da sociedade para elas. É o que eles chamam de extrativistas. Pensa, sei lá, nas grandes fazendas na época colonial aqui na América Latina, com uma elite pequena mandando em tudo, ou naqueles sistemas de trabalho forçado que a gente viu em tanto lugar. São exemplos claros disso, né? Instituições econômicas extrativistas sustentadas por uma política também extrativista. Saquei. Então não adianta a ideia ser boa se a política deixa uma turma pequena distorcer tudo para benefício próprio. Mas aí fico pensando, se isso é tão comum, como é que alguns lugares conseguiram escapar? O livro fala de um tipo específico de instituição política que seria a chave, né? As tais instituições políticas inclusivas. Isso, o argumento central é que a prosperidade que dura, que se sustenta, só aparece onde existem essas instituições políticas inclusivas. E elas têm 2 características que precisam andar juntas, sabe? A primeira é a centralização do Estado. Centralização. Isso não soa meio autoritário, não? O que eles querem dizer com isso? Boa pergunta. Não é autoritarismo no sentido de ditadura, mas sim a capacidade real do Estado de funcionar, de governar mesmo. Um Estado centralizado consegue impor a lei de forma igual para todos no território, consegue garantir que contratos sejam cumpridos, proteger a propriedade, oferecer serviços básicos tipo infraestrutura, segurança. Entendi. E, muito importante, ter um monopólio legítimo da força. Sem um mínimo disso, não tem como ter previsibilidade, segurança para investir, para criar coisas novas. Faz sentido. Sem o Estado funcionando, o que sobra é a lei do mais forte, né? O caos. O livro até usa o exemplo da Somália, eu acho. Usa sim. Lá, a falta de um governo central por décadas tornou impossível qualquer desenvolvimento. Há um contraste brutal com lugares onde o Estado, mesmo com problemas, existe e funciona. Aquele exemplo de Nogales é muito bom. É ótimo. A mesma cidade, dividida pela fronteira. A vida é totalmente diferente de um lado para o outro. Muito por causa das instituições do Estado funcionando do lado americano e bem menos do outro. Exatamente. Mas e aqui que está o pulo do gato? Só a centralização não garante que a prosperidade vai ser para todos. Aliás, um Estado forte na mão errada pode ser super extrativista. Por isso, a segunda perna essencial das instituições políticas inclusivas é o pluralismo. Pluralismo, isso quer dizer mais gente dando palpite, participando das decisões? Basicamente, sim. Significa que o poder político não pode ficar todo na mão de uma pessoa só ou de um grupinho fechado. Ele precisa estar distribuído assim, de forma mais ampla pela sociedade. E, talvez mais importante ainda, tem que existir jeitos de limitar quem está no poder. Freios, contrapesos, sabe? Mesmo quem governa tem que seguir regras e responder por seus atos. Tipo o que aconteceu na Inglaterra depois da Revolução Gloriosa, com o parlamento ganhando força contra o rei. E esse é um exemplo clássico que eles usam.
A Constituição dos Estados Unidos, com a separação de poderes, também vai nessa linha. Até na Roma Antiga, eles mencionam os tribunos da plebe, que defendiam os cidadãos comuns contra a elite do Senado. São sinais de pluralismo. Então, o contrário disso seria o absolutismo, tipo Império Otomano, Rússia dos czares, que o livro mostra que travou o desenvolvimento por séculos, né? Porque o poder era total e concentrado. Exato! Faltava essa distribuição, essa contestação para garantir que as oportunidades econômicas não ficassem só para a elite. Essa combinação de centralização com pluralismo é interessante. Precisa das duas juntas, então. E o que rola quando tem uma, mas falta outra? Quais são as armadilhas aí? Essa análise das armadilhas é chave no livro. E os resultados são ruins nos dois casos, mas por motivos diferentes, olha só. Se você tem centralização sem pluralismo, o que geralmente acontece? Absolutismo ou ditaduras modernas. O Estado é forte, ele consegue cobrar imposto, impor lei, às vezes até fazer obras grandes. Só que, como o poder não é dividido nem limitado, quem manda usa essa força toda pra quê? Para tirar a riqueza do resto do povo para si. Mas, nesse caso, não pode ter crescimento econômico de algum jeito? Lembra do livro citar a União Soviética na época do Stalin, que industrializou na marra, ou mesmo a China hoje, que cresce muito sem ser pluralista politicamente? Pode sim, pode ter crescimento. A União Soviética fez isso, tirando gente e recurso do campo para a indústria pesada, à força. A China cresceu muito abrindo um pouco a economia, copiando tecnologia. Mas o argumento do livro é que esse tipo de crescimento tem um teto, sabe? É meio insustentável no longo prazo. Ele se baseia em mover recurso de um lado para o outro ou em copiar, não naquela inovação constante, na tal destruição criativa que move as economias mais dinâmicas. E outra, esse crescimento geralmente beneficia mais a elite e pode parar a qualquer momento se ameaçar o controle político deles. Falta aquele dinamismo que vem de mais gente participando, contestando, criando. Entendi. O motor da inovação fica meio engasgado. E o outro lado? E se tiver pluralismo sem centralização, ou com um Estado muito fraco? Aí a gente cai no outro extremo, o caos. Instabilidade, guerra civil, poder todo fragmentado, é a Somália de novo. Certo. Sem um Estado central forte para garantir a lei, os contratos, a propriedade, a sociedade vira o quê? Um campo de batalha. Grupos rivais, senhores da guerra, elites locais brigando entre si. O livro até sugere que algo parecido pode ter ajudado a derrubar civilizações antigas, tipo as cidades maias, onde as brigas internas podem ter acabado com a capacidade de organização. É como se tivesse muita gente querendo falar ao mesmo tempo, mas sem microfone e sem ninguém para organizar a conversa, né? A energia se perde em briga. Isso, a incerteza, a insegurança total. Isso trava o investimento, o comércio, qualquer cooperação econômica que precise de um mínimo de ordem. Por isso a mensagem do livro é tão clara. Precisa da combinação. Um Estado que funciona, centralizado, e um poder que é dividido e controlado, pluralista. Essa é a chave. Se essa combinação é o pote de ouro, por que parece tão difícil de achar e de manter? O que impede as sociedades de chegarem lá? É aqui que entra aquela ideia forte do livro sobre o medo da destruição criativa. Exatamente. Esse é um dos argumentos mais, impactantes do livro, para explicar por que a pobreza e as instituições ruins persistem tanto. A destruição criativa, aquela ideia do Schumpeter, né? Novas tecnologias, novas empresas, jeitos novos de fazer as coisas que acabam com os antigos. Sim, essencial para o progresso. Essencial. Só que esse mesmo processo mexe com tudo. Abala as estruturas sociais e principalmente as políticas que já existem. Como assim abala a política? Pensa na Revolução Industrial de novo. Máquina nova, fábrica, energia. Isso não mudou só a economia. Criou gente nova no jugo. Operários, industriais. Tirou o poder da velha elite dona de terra. E essa gente nova começou a pedir mudança política, tipo mais gente podendo votar. As elites que mandavam antes disso tudo, os que podiam perder politicamente com a mudança, elas sacam esse risco. Elas veem que o progresso econômico pode minar o poder delas. Então não é só ganância, tipo, não querer perder dinheiro. É o medo de perder o controle político mesmo.
Muitas vezes, esse é o medo principal, o medo de perder o comando político. As elites que lucram com o sistema extrativista sabem que se deixarem entrar em instituições econômicas inclusivas, que abrem espaço para gente nova, para inovação, para essa destruição criativa, isso vai inevitavelmente mexer na distribuição do poder político. E isso ameaça elas. Caramba. Então, o que elas fazem? Bloqueiam a mudança, ativamente, mesmo que isso signifique deixar o país inteiro na pobreza. É preferível manter o controle. O livro dá uns exemplos históricos bem fortes disso, né? Tem a história da Rainha Elizabeth I na Inglaterra que não deu a patente para a máquina de fazer meias do William Lee. O medo era o desemprego dos artesãos e a confusão que isso podia dar. Exato. E a resistência enorme contra ferrovias e indústria nas monarquias absolutistas da Áustria-Hungria, da Rússia, do Império Otomano. Pois é. E muitas vezes eles falavam abertamente um motivo político. Tem uma citação no livro que é de uma sinceridade brutal daquele Friedrich von Gentz, conselheiro lá na Áustria-Hungria, falando para um reformista: não queremos de jeito nenhum que as massas fiquem mais confortáveis e independentes. Senão, como a gente ia governar elas? Nossa, que direta. Deixa claro, né? O objetivo era manter o controle político da elite, mesmo que o povo se desse mal. E na Rússia, aquele conde Kankrin, ministro do czar Nicolau I, também era contra as ferrovias. Não por causa da economia, mas porque achava que ia facilitar para o povo viajar, espalhar ideia errada e ameaçar o czar. E pensando num exemplo mais recente e, assim, terrível, tem o Mobutu no Congo, né? Que o livro menciona como um desses derrotados políticos que bloqueiam tudo. Mobutu é um caso clássico e trágico. O governo décadas ficou bilionário enquanto o país afundava. Ele usou o Estado de forma totalmente extrativista. Não era para desenvolver, era para enriquecer ele e a turma dele. Bloqueou qualquer coisa que pudesse ameaçar o controle absoluto que ele tinha. Ele personifica isso, né? Prefere a ruína do país do que perder o próprio poder. Totalmente. Mobutu é um exemplo do que acontece quando você tem instituições políticas extrativistas, centralizadas, mas zero pluralistas. O líder impede sistematicamente o progresso para se manter no poder. E essa dinâmica, o medo de perder o poder levando a bloquear a destruição criativa e a manter as instituições ruins, é o coração do que o livro chama de círculo vicioso. As instituições extrativistas dão resultado ruim e, ao mesmo tempo, criam os incentivos para a elite que está no poder lutar para manter tudo como está, impedindo a mudança para um caminho melhor. Ok, então juntando tudo. A mensagem principal aqui é que prosperidade que dura não é só questão de economia, é na raiz questão de política. Precisa de instituição política que funcione, que governe, centralização, mas que também divida o poder e limite quem governa, pluralismo. Só assim para criar e manter as instituições econômicas inclusivas que geram inovação e chance para todo mundo. É essa a tese central. E o contrário também vale. Instituições políticas extrativistas, seja a ditadura forte, seja o caos sem Estado, acabam gerando instituições econômicas também extrativistas. E essas, além de não trazerem prosperidade para a maioria, são fonte de briga, de instabilidade o tempo todo. Faz sentido. O medo das elites de perderem o poder, como a gente falou, muitas vezes leva elas a usar a força, a criar divisão só para se manterem lá. Isso só piora o ciclo de pobreza e conflito. E mesmo quando tem crescimento nesses regimes ruins, parece que é passageiro, né? Meio fogo de palha, como nos exemplos da União Soviética ou dos impérios antigos. Isso mesmo. O livro usa exemplos como o fim do Império Romano, o declínio das cidades maias, a estagnação e queda da União Soviética, para mostrar que crescimento baseado só em extrair riqueza ou na força bruta não se sustenta. E a gente vê padrões parecidos hoje, em guerras civis em países com instituições extrativistas, tipo Serra Leoa, a Colômbia, que o livro também cita. A briga pelo controle dos recursos e do poder nesses sistemas vira violência muito fácil e destrói qualquer avanço. A extração pode dar dinheiro para poucos por um tempo, mas quase nunca leva a um desenvolvimento que dure e traga paz para todo mundo. É uma análise realmente
que faz a gente pensar diferente sobre história e sobre o mundo hoje. E pensando adiante, no nosso próximo episódio, o 7º, a gente vai pegar um evento bem específico, a Peste Negra, lá de 1348, e ver como ela funcionou como uma conjuntura crítica que o livro fala. Assim, vai ser muito interessante ver isso. Como aquela crise de saúde gigantesca, que matou talvez metade da Europa, agiu de forma diferente, onde as instituições já eram um pouquinho diferentes, na Europa Ocidental e na Oriental. Como assim? Na Inglaterra, por exemplo, a falta de gente para trabalhar acabou dando mais força para os camponeses, ajudou a acabar com a servidão. Já no leste europeu, onde os nobres tinham mais controle, a reação foi o contrário, apertaram ainda mais os servos, na chamada Segunda Servidão. Nossa mesma crise e resultados opostos? Exato. Um exemplo perfeito de como um evento grande pode jogar sociedades em caminhos totalmente diferentes. Mostra a importância das instituições pré-existentes. Mal posso esperar para a gente discutir essa divergência. E para a gente fechar hoje, fica uma provocação para pensar, que sai direto dessa nossa conversa. Se o poder político é tão decisivo, e se a elite luta tanto para não perder esse poder, o que acontece de verdade quando um regime ruim cai? Será que o poder é mesmo distribuído de forma mais justa? Ou será que só troca uma elite pela outra e a lógica da extração continua? O livro até menciona a lei de ferro da oligarquia, aquela ideia de que mesmo revoluções acabam criando novas elites concentradas, como aconteceu em Serra Leoa, na Etiópia. Pois é. Então, a pergunta que fica é: o que precisa mesmo para quebrar esse ciclo vicioso, para construir instituições que sejam inclusivas de verdade e continuem assim? Uma pergunta difícil, mas fundamental. Fica aí a reflexão. E claro, para acompanhar a resposta que o livro tenta dar em nossa análise da Peste Negra no próximo episódio, não esqueçam, like, inscrição no Destilando Livros e ativem as notificações. Muito obrigado pela companhia hoje. Obrigada, pessoal. Até a próxima.